Oi, gente, como é que vocês estão? Me contem, eu sou Dandara Paiola, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês algo que eu tenho feito aqui na rotina com os meus filhos que tem dado muito certo, que é a rotação de brinquedos. Então, nesse vídeo, hoje é dia de atualizar a rotação de brinquedos, na verdade refazer, porque já tá tudo misturado. E aí eu aproveitei para compartilhar com vocês o que é, porque eu sei que tem muitas mamães, papais e afins que ainda não conhecem a rotação de brinquedos, assim como eu também não conhecia. Mas quando conheci achei super interessante, aí eu fui aprendendo aos poucos e hoje em dia é algo que dá muito certo aqui em casa. Então eu vou fazer hoje com vocês, mas antes disso eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês para explicar o que é a rotação de brinquedos. E aí quando eu for fazendo eu vou explicar como é que eu faço aqui na prática do dia a dia aqui em casa, tá bom? E basicamente a rotação de brinquedos consiste em uma técnica de organização dos brinquedos das crianças em que você não deixa todos os brinquedos que a criança tem ao alcance delas a todo momento. Então você faz uma seleção e periodicamente vai fazendo essa rotação. Por exemplo, aqui em casa tem 2 caixas de brinquedo. Então eu não deixo as 2 caixas cheias de brinquedos, com todos os brinquedos que ele tem dispostos a todo momento para eles. O que é que eu faço? Eu divido metade desses brinquedos, na verdade mais da metade eu guardo e parte desses brinquedos selecionados estrategicamente eu deixo disponíveis para que eles brinquem. E periodicamente é feita essa rotação. Então alguns desses que estão disponíveis são guardados e outros que estão guardados são disponibilizados. E aí em relação ao tempo você pode definir um prazo para que você vá fazendo a atualização, fazendo essa rotação de brinquedos, ou você pode deixar por conta da criança, não no sentido de que você vai deixar que ela diga, ah mãe, tá na hora de mudar o brinquedo, não, mas você vai observar o momento em que a criança deixa de demonstrar interesse por aqueles brinquedos, né? Porque chega um momento que se torna cansativo, a criança já não tá mais tão interessada naqueles brinquedos, porque ela não vai ter tantas opções assim. Então, aqui em casa, eu já fiz das 2 formas. Da primeira vez, eu fiz semanalmente. Então, todo fim de semana eu atualizava, fazia a rotação de brinquedos. Mas eu percebi que às vezes os meus filhos ainda estavam interessados naqueles brinquedos que estavam na rotação da semana. Eles queriam brincar mais com eles. Então eu percebi que aqui pra mim faria mais sentido deixar a rotação de brinquedos fluir de forma mais natural. Então eu vou observando. Quando eu percebo que eles já não estão mais tão interessados nos brinquedos que estão ali na rotação daquele período, eu atualizo, faço a rotação. E não necessariamente precisa ser a rotação de todos os brinquedos que estão ali. Você pode ir sentindo, né, percebendo. Mas basicamente, qual que é a proposta? Qual que é o objetivo da rotação de brinquedos? Primeiramente, fazer com que a criança realmente tenha interesse por aqueles brinquedos que estão ali dispostos para ela. Porque quando a criança ela tem muitas opções, estão todos os brinquedos disponíveis para ela, primeiro que ela não consegue desenvolver um foco, uma concentração em uma única atividade que ela está desenvolvendo. Porque ao mesmo tempo que ela está aqui brincando com os bloquinhos, tem uma caixa cheia aqui com várias outras opções. Então, muito facilmente, ela perde a concentração e ela se distrai e vai fazer outra atividade e, consequentemente, não consegue desenvolver habilidades que ela desenvolveria brincando com os bloquinhos, entende? Então, ela tem muitos estímulos, sem falar na poluição visual para a criança. Enfim, não é tão interessante que haja tantas opções assim para a criança, porque ela não consegue desenvolver esse foco, né? E para nós que somos pais é muito vantajoso porque por questão de organização, por questão de limpeza, por questões visuais mesmo, sabe? Até para manter o ambiente mais organizado, mais aconchegante e afins. E para as crianças são inúmeros benefícios, né? E com o passar do tempo eu não imaginava que isso fosse ser tão interessante, né? Mas a gente percebe que, por exemplo, quando eu trago um brinquedo que está na caixa guardado e coloco à disposição, o interesse por aquele brinquedo, que já é um brinquedo que eles conhecem, às vezes já é um brinquedo antigo, velhinho, que eles já brincaram muito, mas a sensação que eles têm quando o brinquedo desce para que eles brinquem é que é um brinquedo novo que está chegando agora. Então eles demonstram muito mais interesse, quando pegam para brincar, conseguem realmente se concentrar, e isso é muito interessante justamente pela questão do desenvolvimento das habilidades, porque se ele consegue se concentrar naquela atividade que está fazendo, as habilidades que são desenvolvidas a partir daquela atividade são desenvolvidas com excelência, né? Porque não há o estímulo em excesso, né? Não há o estímulo em excesso.
E agora eu vou mostrar pra vocês como que tá a situação dos brinquedos dele. Não tá em rotação, tá tudo aqui junto, né? Porque eu passei muito tempo sem atualizar. E aí hoje eu vou refazer tudo. O Ravi tá na escola, o Nicolas tá dormindo, então eu vou aproveitar esse momento. Eu gosto de fazer quando eles não estão junto comigo. Mesmo eu estando em casa, eu gosto de fazer sozinha, né? Porque aí eu consigo pensar, conhecendo, lógico, observando eles no dia a dia, quais que eles estão interessados, tem as fases também, né? Então aqui eu tenho que pensar em duas fases da infância, porque o Nicolas, ele tem 1 ano e 7 meses. O Ravi tem 4 anos. Então, os brinquedos que eles se interessam, às vezes são os mesmos, mas às vezes não são. Tem brinquedo que pro Nicolas é interessante, que para o Ravi já não é mais tão interessante, que ele já passou dessa fase. Então, quando eu vou fazer a rotação aqui em casa, eu tenho que pensar nisso também, ser estratégica para que os brinquedos selecionados contemplem os dois. Entende? Então, assim, conhecendo, observando eles no dia a dia, eu sei mais ou menos quais os brinquedos que vai fazer sentido para eles nesse momento. E aí, ao decorrer do dia, a gente vai observando, vai conversando, vai brincando junto, enfim, com essa vivência, né, com as crianças, a gente consegue entender e consegue contemplá-los. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá e já vou começar a fazer a organização, tá? Gente, é assim que estão as duas caixas de brinquedo que eu falei pra vocês. Inclusive, eu mudei a posição das caminhas dele, olha. No vídeo anterior eu tinha mostrado que a cama do Ravi tava assim, cruzada. E assim ficou bem melhor. Não sei nem por que não já tava assim antes, viu? Porque assim ficou perfeita. Enfim, voltando para os brinquedos, né? São duas caixas, essa é maior, essa é menor. E como que eu faço? Essa daqui, ela vai lá pra cima do guarda-roupa e fica guardada. Essa aqui é a que fica em rotação com os brinquedos disponíveis para que eles brinquem. Só que aqui tá tudo misturado. Vocês podem ver que até balão tem aqui. Então, todos os brinquedos que eles têm, assim, pelo menos os que cabem assim em caixa, fora aqueles carros que ele monta em cima, que tá lá fora, todos estão aqui. Então, tá tudo misturado. Vou até começar a mexer para vocês verem. Ó, tem carrinho de todos os tamanhos, tem bloquinho, tem os carros maiores, tem balão grandão, tem brinquedo montável, enfim, tá uma bagunça, ó. Tem mais blocos, brinquedos de médico, tá tudo aí junto, misturado, né? E aí, se a gente de olhar ver que é uma poluição visual, imagina para uma criança, como que ela vai sentir estímulo em brincar com um amontoado de brinquedo, com a montanha. Lógico que tem vez que eles viram tudo e aí sai escolhendo com o que brinca, o que não brinca, mas é como eu falei para vocês, eles não conseguem desenvolver um foco, eles não conseguem desenvolver habilidades brincando com os brinquedos do jeito que tá. Então, é muito importante que haja, né, pelo menos uma ordem, que haja uma organização nos brinquedos deles também. Eu tenho a plena consciência de que isso aqui não é benéfico de nenhuma forma para eles. Voltei aqui para falar com vocês. Eu sei que tem muitos pais, né, que isso é frescura, isso aí é mãe Nutella, filho raiz tem que brincar com os brinquedos de qualquer jeito, tem que brincar com muitos brinquedos, com muitas opções. Eu sei que tem gente que pensa assim, pode até ter alguém que tá me assistindo que tá pensando dessa forma, mas, gente, a gente tem que entender, né? Entender como que funciona o desenvolvimento da criança. Não que eu seja expert nisso, não sou, mas eu busco entender minimamente, assim, para que eu possa fazer escolhas mais assertivas para os meus filhos. E, assim, é nítido que algo assim não é algo que é atrativo para eles, algo que é benéfico para eles. Então, se é algo simples que eu posso fazer para que eles desenvolvam de melhor forma, claro que estou aqui para fazer isso, né? Então, isso é algo que faz muito sentido e que não só por ouvir as pessoas falar, mas porque realmente comecei a colocar em prática. E eu vejo que dá muito certo, que realmente funciona para eles, eles se sentem mais estimulados, eles se sentem mais interessados, eles conseguem desenvolver melhor a concentração, a paciência. Isso são coisas que a gente vai percebendo no dia a dia, né? Então, isso é algo importante para mim. Isso é algo importante de ser feito, né? E outra que é muito simples de fazer. Mas então, deixar de conversa, né? E vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço.
E foi assim que ficou, gente. Os brinquedos que ficaram foram esses. Aqui do lado de fora da caixa eu deixei 3 carrinhos maiores, aquele balão ali que eles estão gostando de brincar. E aqui dentro da caixa eu deixei os seguintes brinquedos. Aqui nessa bolsinha são blocos de madeira. E aí, pra não ficar tudo solto, eu coloquei aqui dentro. E aqui eu deixei essa bancada de ferramentas, que ela é bem interativa, daí eles têm as ferramentas e gostam de brincar. E usei também esses cestinhos organizadores. Nesse primeiro cestinho aqui, eu deixei brinquedos montáveis, os bloquinhos também, mas os bloquinhos coloridos, né? Algumas pecinhas assim de encaixe. Brinquedos mais de encaixe e os bloquinhos e forminhas também para massinha. E também esse brinquedo aqui, que é um instrumentozinho musical. Esse carrinho que ele também é desmontável, ó, ele desmonta todo. E tem esse brinquedinho aqui, que ele é um joguinho, né? É tipo o joguinho da velha, sabe? Só que com os botõezinhos assim, que eles estão gostando muito. É um brinquedinho novo que eles ganharam e estão gostando bastante. Nesse primeiro cestinho foi mais nesse sentido de brinquedos montáveis e tal. Nesse segundo cestinho eu coloquei brinquedos de cozinha, sabe? Tem os talheres, os utensílios, as comidinhas. Tem o chefe aqui, que é o chefe malte, que o Ravi colocou o nome dele de chefe malte. Tem um fogãozinho, que eles gostam muito de brincar assim também. E algumas ferramentas, que dá pra usar lá com aquela bancadinha ali. Coloquei também aqui o boliche, não tem os pinos de boliche e a bolinha do boliche, que eles também gostam bastante de brincar com eles. E pra caixinha foi só. Além dos carros que eu mostrei, e sempre o que fica à disposição deles são os livros e os materiais de arte, sabe? De pintura, papel à vontade, lápis, tinta e massinha de moda lá também. Então, a rotação desse período, né? Como eu falei, eu não tô mais fazendo semanal. Eu vou mesmo acompanhando e sentindo, né, o ritmo deles e tal. Mas a rotação da vez ficou assim, dessa forma. Ó. E aí, gente, os outros brinquedos foram lá pro alto. Lá pro alto. Eles nem lembram que estão ali, pra falar a verdade. E aí, ficou assim. Eu sei que tem gente que pode pensar, nossa, mas pouquinho de brinquedo para criança brincar, são poucas opções. Mas não é, gente, de verdade não é. Assim, são poucas opções, mas como eu falei para vocês, eles conseguem sentir mais interesse por aquelas opções que estão sendo disponibilizadas. Eles conseguem, por incrível que pareça. Isso foi algo que me surpreendeu muito quando eu comecei a fazer. Eu pensava, mas são poucos brinquedos, eles vão logo cansar, deixar pra lá, procurar outra coisa pra fazer, não vai dar certo. Mas, na verdade, eles passam mais tempo brincando com esses poucos brinquedos do que eles passariam com aquele monte de brinquedo tudo misturado. Então, é mesmo uma questão de adaptação, tanto das crianças, né, com essa nova forma de organização, essa nova rotina de brinquedos, como também dos responsáveis que fazem essa manutenção, que fazem esse acompanhamento. Tudo é questão de adaptação, mas depois que se adapta, vocês começam a observar os frutos, né? Os frutos começam a colher do que vocês vão plantando pouco a pouco, e realmente é algo que é muito benéfico, né, para todos os lados, para ambos, tanto para as crianças quanto para os adultos. É algo que, assim, faz muito sentido e com certeza vai estimular muito o desenvolvimento da tua criança. Então, se tu ainda não faz, eu recomendo que tu comece a fazer. Ainda não sou expert, tem muita coisa que eu ainda preciso aprender. Às vezes eu olho para essa caixinha e eu digo, mas tá muito, né? A ideia é que seja algo mais organizado, mas eu olho para essa caixinha, uma caixinha pequena com muita coisa misturada. Então, assim, aos poucos a gente vai melhorando, né? Se tu já faz essa técnica, se tu já tem alguma experiência para compartilhar, pode deixar aqui nos comentários, né?
para que da mesma forma que eu possa ajudar algumas pessoas, vocês que já estão mais experientes também possam me ajudar. E aí juntas nós vamos crescendo, tá bom? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para acompanhar os próximos, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.